boa noite. O Coelhão já me apresentou, meu nome é Alexandre, ou Malufinho, acho que por isso ele escolheu hoje o dia de políticos, mas não tem nenhuma relação, né? É igual alguém falou aqui do PP, tem sempre que explicar, né? Não é o Maluf, mas enfim, é só um apelido de primeiro dia de aula. Mas enfim, entrei lá em 2007, na verdade, o curso na terceira turma, 10 anos atrás, a gente está falando aí de um curso que tem uma maturidade, enfim, que mudou muita coisa, né? O Herói está aqui também, pode falar um pouco disso, mas o curso em 2007, não só na EASH, mas acho que no Brasil todo, estava ainda construindo seu locus, o seu ethos profissional. Quando eu entrei, assim, para falar a verdade, eu entrei muito pensando no mundo de política. A gente até falou um pouquinho do pessoal que estava aqui antes. Não do meu desejo, talvez, de trabalhar com política, mas eu acho que todo mundo que tem esse aspecto de sonhar ou desejar trabalhar com política, no fundo, tem um desejo de construir algo, construir legado e mudar a realidade social. Acho que é um pouco isso, essencialmente. Pode ser através da política, pode ser, enfim, através de N caminhos que a gente pode trilhar, como, por exemplo, tem aqui atrás, falando um pouco dessas instituições que ajudam a construir essa mudança. Então, eu entro muito, acho que, imbuído desse espírito, não necessariamente dessa política, como eu falei, mas da visão da mudança social. Óbvio que 18 anos você não tem nem ideia do que você quer fazer, você só quer ir para a faculdade e aproveitar a faculdade, e acho que a escolha de GPP surge muito por conta disso, por essa ideia de transformação de realidade social. Fiz o curso em 4 anos, finalizei ele em 2010. Durante o período que estive aqui, fiz até, eu diria, poucas atividades extra-graduação, extra-aulas. Cheguei a fazer uma atividade de extensão em 2010. Nem sei se hoje ainda acontece, mas é o projeto Rondon, um projeto que aqui, né, acho que muitos colegas fizeram. Tive a oportunidade, até a felicidade de fazer um curso, uma possibilidade de fazer o Rondon com colegas de LZT, de gestão ambiental. Isso ajudou muito, acho que também no momento de carreira que eu estava construindo e seguindo para esse lado de responsabilidade social e sustentabilidade. Mas aí eu estou falando mais de finalzinho de curso. Fiz também uma atividade de monitoria muito breve com o Iglesias, ainda o professor Wagner Iglesias, que ainda dá aula aqui. Uma matéria, enfim, já nem vou lembrar mais, 10 a 9 anos atrás, mas fiz uma atividade de extensão com ele. Foi um pouco as oportunidades que eu tive de fazer fora a própria graduação. Se a gente começar a pensar um pouquinho no mundo de profissão, em 2007, 2008, né, quando eu estou começando a olhar um pouquinho mais isso aí, é incomparável a mudança, para o lado bom, né, para hoje. Eu diria que hoje o mercado, além de estar muito mais aquecido, o mercado no sentido oportunidades de terceiro setor, oportunidades no setor privado, oportunidades no setor público, acho que hoje os canais que essas oportunidades chegam para os alunos é muito maior. Acompanho por Facebook e outros canais que foram surgindo ao longo desse período. Acho que digo Facebook porque é o caminho que hoje eu ainda compartilho com vocês, que são alunos ativos, mas imagino que deve ter outros canais. Mas lá em 2007, 2008, a gente fazia muito compartilhamento de vagas, e eu digo a gente porque eu tomei durante praticamente um bom tempo, quase um ano e pouco com o Coelhão, esse trabalho de fazer essa prospecção e divulgação de vagas mesmo, porque o início é tortuoso porque ninguém coloca lá recursos requisitados, gestão de políticas públicas. E é complicado quando você é um aluno disso e, indiferente de onde quer que você queira trabalhar, você não encontra o seu curso lá, né? Você fala, cara, ninguém tá nem aí, ninguém conhece meu curso, né? E óbvio que quem lê gestão de políticas públicas fala, esse cara tá fazendo alguma coisa ligada à política pública, ao que é público, né? E eu tive uma primeira experiência realmente no setor público, com a extinta Fundap, essa Fundação da Administração Pública que hoje nem existe, né? O governo Alckmin já extinguiu ela, mas era um canal importante para o ingresso de estagiários na época. Então, entrei trabalhando na Secretaria de Cultura, acho que foi uma das minhas experiências mais interessantes, até porque, enfim, pelo tema que eu gosto, mas foi uma experiência de setor público. Mas digo isso porque, na verdade, a gente tinha que prospectar muita coisa na raça mesmo e encontrar vagas. E naquela época, falar de responsabilidade social e sustentabilidade era assim,
caminhar num deserto, porque poucas empresas ainda trabalhavam com isso, as que já trabalhavam normalmente estavam trabalhando com um público que era oriundo da própria empresa, que tinha sido alocado para trabalhar lá, então esse início foi complicado para buscar esse espaço. Eu vou falar um pouquinho mais sobre essa trilha aí de carreira no segundo momento, mas só quero fazer essa contextualização porque estamos falando de um mundo, aqui no meu caso, de 10 anos atrás, que é um mundo hoje bem diferente disso. Então, diria que a gente está aí sempre somos, porque o Coelho foi realmente um parceiro importante nisso, de prospectar e iniciar esse trabalho de construção de carreira naquela época. Quando eu penso em expectativas que eu tinha no início e ao fim do curso, eu entendo que assim, não dá nem para comparar, essa é a verdade, porque, mais uma vez, quando a gente entrou lá em 2007, nesse curso, ele era realmente muito focado para o setor público. Então, as minhas expectativas eram, eu estou num curso em que a grade curricular me agrada do ponto de vista de conteúdos que tinham lá, pelo menos os títulos das matérias. Então, assim, a expectativa era, puxa, eu estou afim, quero estudar, esses temas parecem relevantes para mim. E a expectativa ao fim do curso aí muda completamente, porque eu já tinha passado por uma experiência profissional, já estava dentro da área de responsabilidade social e sustentabilidade. Então, a minha expectativa aí já é muito mais assim. Bom, hoje eu consigo olhar esse curso como um curso que vai oferecer uma ferramenta e bagagem de ferramentas de habilidades do ponto de vista pessoal para fazer o meu trabalho ter algum sentido dentro das empresas. Então, acho que a expectativa de início e de fim, elas são muito diferentes, porque eu entro pensando em seguir em algum conteúdo que tem a ver com transformação de ambiente público, mas saio com outra visão, porque aí já estava trabalhando num outro ambiente, diferente do que eu imaginei no começo. Então, essa primeira trilha diz muito respeito sobre isso, sobre um ambiente muito mais inóspito do que é hoje, em relação à prospecção e à própria construção do curso. Se você quiser seguir agora e falar um pouquinho também. Eu percebi bastante diferença das nossas experiências, porque eu entrei em 2012, quando você já tinha se formado, né? Sim. Em 2012, eu percebo que as expectativas das pessoas que entraram junto comigo na minha turma já era bem diferente dos veteranos que eu conheci naquela época. Em 2012, o campo de públicas, que é um nome que já está bem mais instituído hoje, ele já estava sendo mais conhecido no mercado, já estava ganhando uma certa maturidade. E em relação à minha expectativa pessoal, eu entrei certa de que eu não queria nada que envolvesse políticas partidárias. Mas aquela vontade de fazer acontecer, de mudar as expectativas para o futuro, de fazer uma mudança que trouxesse de fato alguma efetividade para a política, seja social ou ambiental, isso sempre esteve presente, acho que tanto para mim quanto para qualquer pessoa que entrou em GPP. Mas, pessoalmente, eu sempre tive muito ciente de que eu não queria me envolver com a política partidária. E aí eu acho que, assim, eu cheguei aqui em GPP como todo mundo, meio que conhecendo o curso ao mesmo tempo em que você está fazendo. A minha primeira aula, assim, de cara com o curso foi com o Pralon, e eu tive que dar de cara com um programa de matérias que é resenha, 0,1 se você entregar, menos 0,1 se não entregar, porque tem o CB, né, de segunda a quarta CB, e aí quinta era com o Jorge, eu nunca me esqueço da minha primeira semana de aula. A quinta-feira a nossa disciplina era com o Jorge, com sociologia, que foi super tranquilo, e aí na sexta eu dei de cara com o Pralon. Fiquei, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Por que eu passei na FUVEST, sabe? Eu não tava entendendo nada. Mas aí, ao longo do ano e das disciplinas, a gente vai entendendo que GPP, de certa forma, o curso pode sim atender as suas expectativas ao longo dos anos, mas ao mesmo tempo você vai se adequando e se flexibilizando às oportunidades que o curso traz. Em relação a trabalho, eu nunca fiz estágio em área pública. Assim, o mais próximo que eu cheguei
foi estagiar no Sebrae, que é mais ou menos um híbrido, né? Não é público. E eu atuo hoje, e todos os meus estágios foram na área de relações institucionais. No Sebrae, eu atuei na área de relações institucionais da sede, São Paulo, e aí eu só tinha contato com o governo do estado para as políticas públicas mesmo ali que a instituição fornecia, de certa forma produzia também, né, junto com o estado. E era muito mais voltado para a economia e para micro e pequenas empresas. Então, a ideia era que o meu trabalho, mais ou menos, era fazer com que os municípios que fizessem parte do estado de São Paulo, a gente atuava junto com o governo, com as prefeituras, ali, o executivo dos municípios, promovendo cursos, capacitações, que fizessem com que os pequenos empreendedores daquelas regiões tivessem mais acesso à informação para desenvolver a economia daquela região. A gente teve indicadores muito bons ao longo do tempo que eu estagiei no Sebrae. Eu passei lá um ano e alguns meses. E foi uma experiência maravilhosa. Assim. Eu amei tudo que eu fiz lá. E foi incrível, porque eu tive muita sorte também na minha experiência em GPP, porque eles tiveram todo o cuidado em fazer com que o meu plano de estágio estivesse de acordo com as disciplinas do semestre que eu estava exercendo aqui na EAGE. Isso foi sensacional. E seria ótimo que todo tipo de estágio tivesse esse tipo de preocupação. O meu plano de estágio ao longo do ano, eles pediam que eu entregasse a minha grade daqui da EAGE, para que eles desenvolvessem atividades que fizessem sentido, de alguma forma. E aí esse foi o meu primeiro contato com, de certa forma, um hobby, porque eu tinha contato direto com os programas que o Sebrae desenvolvia junto com as prefeituras de todos os municípios do estado de São Paulo, que era dividido por micro-regiões. Saindo de lá, eu tive uma experiência de 3 meses numa ONG que chama Agenda Pública. Foi uma experiência bem bacana porque foi a primeira vez que eu entendi de fato como é que funcionava o terceiro setor. Porque eu acho que a gente tem dentro do curso uma visão de que é muito bonito, e de fato é muito bonito todos os programas que a ONG faz, mas ninguém fala das dificuldades que envolvem você desenvolver projetos sociais a partir de ONGs. É extremamente complicado a sustentabilidade desses projetos quando se trata dos projetos que as ONGs desenvolvem. O que aconteceu foi que terminou o projeto que a ONG onde eu trabalhava estava exercendo. Consequentemente, eles precisaram dispensar todas as pessoas que estavam atuando porque não tinha condições de manter aquela equipe, já que o projeto não existia mais. E aí eu saí de lá e comecei a estagiar onde hoje eu trabalho, que é na CPFL Renováveis. É uma empresa privada e ela atua especificamente com a geração de energia única e exclusivamente renovável. Além disso, a empresa também tem uma preocupação extra em desenvolver projetos sociais nas regiões onde tem usinas, todo tipo de usina, mas especialmente na região Nordeste, nos estados do Rio Grande do Norte e do Ceará, que são os municípios onde tem muito mais carência do ponto de vista econômico e social comparado aos outros lugares onde a empresa tem usina. Não, vou seguir um pouquinho e falar um pouco desse contexto de responsabilidade social, né? Que aí é um pouco mais específico do painel aqui nesse momento. Vou só primeiro fazer uma contextualização um pouco mais teórica e falar um pouco dos atores que hoje fazem parte desse contexto no mercado, né? Quando eu digo esses atores, porque quando se buscava-se vagas lá, e acho que até hoje um pouco continua existindo isso,
A gente está falando muito de atores que são organizações sociais, mas que fazem essa interlocução com as empresas. Então, diz respeito ao Instituto Ethos, ao GIF, Grupo de Institutos, Fundações e Empresas, que são aquelas organizações que estão nesse meio do caminho, que são aquelas que estão gerando conteúdo para as empresas e também estão olhando para a sociedade e fazendo esse diálogo com elas, né? O conceito de responsabilidade social e investimento social privado, que é uma discussão que sempre acontece, o que é... A verdade é que assim, não existe um contexto exatamente certo, mas normalmente costuma-se dizer que o investimento social privado é toda aquela área, fundação, instituto, que tenta dar um pouco mais de transparência, de planejamento para esse investimento da empresa. Essencialmente, costuma se caracterizar tudo que existe uma fundação, um instituto, uma organização, eu costumo dizer, dos muros para fora da empresa. Então, sei lá, uma fundação, enfim, N fundações, não dá nenhum exemplo aqui específico de empresa, mas tudo aquilo que diz respeito à fundação ou instituto costuma se referenciar como investimento social privado. Assim, projetos, ações que tenham a ver com parte social ou de sustentabilidade, aí as organizações costumam ou dar o nome de responsabilidade corporativa para essa área ou de sustentabilidade. É um nome muito peculiar de cada uma delas. Normalmente, as áreas de sustentabilidade têm a ver um pouco mais com uma parte de meio ambiente. Aí, responsabilidade social, a gente está falando essencialmente de programas sociais, voluntariado, doações, um pouco nesse formato. Isso hoje já é um pouco mais claro. Lá em 2007, quando estava começando a procurar vagas, era um pouquinho mais bagunçado essa história. Então, nessa trajetória, até voltando agora a falar um pouquinho de como eu entrei nesse mercado, como eu falei, comecei inicialmente trabalhando no setor público, né, na Secretaria de Estado da Cultura, e aí eu passo depois a trabalhar, fico um tempinho, saio de lá, fico um tempinho mais dedicado aqui para a faculdade, e aí eu volto a trabalhar especificamente nesse mercado já numa organização social, numa ONG mesmo, que ela é um braço de uma rede internacional, que chama-se LEAD. Não é aquele LEAD do Dória. Todo mundo fala, rede internacional, ufa, né? Acelera. Mas não era. Muito pelo contrário, aliás. Era uma organização que o propósito dela era formar líderes para o desenvolvimento sustentável. Hoje, tem todo um fetiche de lideranças e tudo mais, e em 2010, essa organização, na verdade, ela surgiu em 90, lá na Rio 92, mas, enfim, comecei a trabalhar lá em 2010, principalmente, e a ideia era formar essas lideranças em empresas, principalmente, mas a gente não fazia nenhuma diferenciação, para o desenvolvimento sustentável, para o desenvolvimento socioambiental. A gente trabalhava com uma teoria que ela foi muito difundida, principalmente na Europa, que chama-se teoria U. A ideia dela é que, em linhas gerais, o profissional, a pessoa possa passar por uma boa parte de formação teórica, mas principalmente de vivências práticas, para que elas possam entender o impacto ou social ou ambiental do mundo em que você está colocado, está posto para aquela empresa, para aquela organização. Eu lembro que em 2010, quando a gente estava desenvolvendo esse programa, nós levamos um grupo de executivas, eram até mulheres na época, que estavam essencialmente trabalhando naquele grupo, e a gente levou lá em Itacaré, na Bahia, que estava tendo um empreendimento muito grande de mineração lá. Então, o desafio lá era olhar assim, como é que esse empreendimento de extração de minério e exportação ele ia afetar aquele ambiente, do ponto de vista social, ambiental e, obviamente, financeiro para a empresa, né? Nenhuma das pessoas ali trabalhava naquela empresa, mas a ideia era fazer um exercício, cada um pudesse olhar. Então, a ideia dessa teoria U é exatamente poder fazer isso, levar, vivenciar, prototipar, principalmente, acho que essa é a ideia essencial da teoria U, prototipar soluções para quando você estiver numa posição, numa situação parecida, você ter assim, caminhos mentais já um pouco estruturados para isso. Como eu entro lá, na verdade, assim, eu acho que todo mundo tem um pouquinho daquele negócio de sorte na carreira, porque assim, eu mandava muitos currículos, aí volto a falar um pouquinho da minha carreira e como eu construí isso. Eu mandava currículos naquela época, porque eu já sabia, gostava do tema, aí é um interesse pessoal mesmo. Comecei a olhar para as empresas e falar assim, pô, essas empresas estão começando a trabalhar com isso. Óbvio, várias já trabalhavam muito antes com isso, mas eu diria que na virada dos anos 2000 para 2010, esse negócio começa a pegar mais quente, é um tema mais quente para as organizações. Então eu falei assim, eu gosto disso, mas ninguém está pedindo gestor de políticas públicas lá. Eu falo, não estou nem aí, eu vou mandar e-mail e os caras vão ver USP e eu espero que o Santos esteja enrolado.
não estavam do meu lado, infelizmente, porque, como eu falei, normalmente essas áreas, aliás, o Santos está sempre do nosso lado, mas naquele momento profissionalmente não estava. Porque, como eu falei, essas áreas normalmente estavam sendo compostas por pessoas do RH, pessoas que já estavam dentro da empresa. E aí eu só faço um adendo, que depois eu vou fechar a fala sobre isso, que eu acho que a gente tem um caminho profissional muito interessante para construir essa carreira aí dentro. Mas voltando para aquela situação lá, eu mandava, enfim, não tive nenhum retorno positivo até aquele momento, mas comecei a trabalhar nessa organização social, que aqui no Brasil chamava Associação Brasileira para o Desenvolvimento de Lideranças, que era esse braço brasileiro da rede. Mas eu dei muita sorte porque, na verdade, eu caio numa organização que está do lado de lá, de quem está executando os projetos, dialogando muito com as empresas, mas que está, assim, pegando um conteúdo, um repositório teórico muito importante. Para a gente que sai aqui da Universidade de São Paulo, que é uma exigência, não que as outras universidades não tenham isso, mas que tem uma bagagem importante bibliográfica, foi importante olhar para esse tema de sustentabilidade e falar assim, existe um fundo teórico e faz sentido dentro disso. E aí, enfim, eu passo aí praticamente 2 anos atuando lá. Aí era uma empresa praticamente de consultoria mesmo. A gente tinha esse trabalho de vender esses programas de formação de lideranças para as empresas. Aí em 2011 eu recebi uma proposta para trabalhar assim, numa empresa mesmo, uma multinacional alemã, que fica aqui no bairro de Jaraguá, em São Paulo. Aqui não, há muitos quilômetros aqui, mas é aqui em São Paulo. E aí o contexto é diferente. Eu saio daquele ambiente de desenvolver sustentabilidade, que era um tema novo até para o país mesmo. E aí eu venho para uma empresa que está falando assim, está no limite da filantropia, assim, sabe? Está naquela empresa que a comunidade vai lá, bate para querer pedir alguma coisa, pede outra coisa. Então, assim, tem aquele limite que a empresa normalmente não quer ter esse tipo de relação, né? Ela quer, se possível, ajudar, mas não dessa forma. E a empresa vem muito nessa posição. Puxa, a gente precisa de alguém para tentar estruturar essa área, né? Essa área social para isso. E aí, durante praticamente 2 anos, eu faço um trabalho que, como eu digo, é sistematizar e organizar essa área de responsabilidade social da empresa. Por que eu faço questão de ressaltar investimento social, responsabilidade social e investimento social privado? Porque essa empresa, que chama-se Voit, ela tinha uma fundação, que num conceito clássico do GIF, é o investimento social privado dela, mas ela não fazia nenhuma ação dentro da fundação, e sim fazia programas de voluntariado, uso de leis de incentivo, gestão de projetos sociais. Então, tudo campanhas de solidariedade, essa lógica mais simples, vamos dizer assim, da responsabilidade social. De uma forma não estruturada, mas não é integrada ao negócio. Essa eu acho que é uma grande coisa que vai diferenciar depois a evolução do tema. Mas, assim, precisa de alguém para quando a gente tiver algum tipo de relação com a nossa comunidade, à nossa volta, a gente precisa estruturar os nossos programas de voluntariado, uso de leis de incentivo, que hoje no Brasil tem uma gama interessante de possibilidades para uso. Enfim, então eu trabalhei 2 anos numa empresa como essa e aí, na virada de 2013 para 2014, eu recebi uma proposta para trabalhar na Eurofarma, um laboratório farmacêutico, que também, aí sim, começa a ter uma área um pouco mais estruturada do que é o investimento social privado e o que é uma área de responsabilidade social corporativa, né? Nessas empresas, nada é muito claro do que é a sustentabilidade e o que é o investimento social privado. Aí eu trago um gap, já até falando, né, do que pode faltar no nosso curso, mas que é esse tema de sustentabilidade, o tema ambiental. Óbvio que a gente está falando de um curso que existe já o curso de gestão ambiental e existe o curso de gestão de políticas públicas. Mas quando a gente olha sob o viés de sustentabilidade, a gente percebe que estamos a alguns passos, por exemplo, numa competição com um colega de gestão ambiental, por exemplo. Mas isso não vai ser, nesse momento aqui, a discussão. Vou falar um pouquinho mais para frente sobre isso. Mas só para mostrar que o lado de responsabilidade social corporativa ele é muito mais receptivo a nós, enquanto pessoas de gestão de políticas públicas, do que propriamente uma área de sustentabilidade, que está falando, às vezes, de fazer inventário de carbono, está falando de emissão de CO2, que são temas que, para a gente, não é muito do nosso meio. Mas tudo bem. Em ambas as empresas eu trabalhei com foco em responsabilidade social corporativa e uma partezinha de sustentabilidade que eu vou trazer agora dentro de um contexto de construção de responsabilidade social, acho que no país e no mundo, né?
Na verdade, é um conceito que tem um autor que chama Simon Zadek. Ele é um cara que escreveu muito sobre sustentabilidade e ele, se a gente faz um paralelo para o desenvolvimento do tema de responsabilidade social, a gente identifica meio que 5 etapas dessa evolução nas empresas. A gente costuma dizer que tem as empresas que são reativas, aquelas que falam, esse tema não é comigo, né? já pago imposto e estou empregando gente, então tá bom demais. Tem uns que vão falar assim, não, esse assunto tem a ver comigo, eu vou tentar fazer o que dá para fazer, né? Que é um pouco do que eu passei lá na Voit. Tem aquelas empresas que já olham num sentido organizacional, e aí, organizacional por quê? Porque é de realmente estruturar uma área, ou ter uma área de investimento social privado, uma fundação, o que seja. O quarto etapa é o estratégico, que a gente costuma dizer, que o estratégico é como isso consegue reverberar de alguma forma no negócio da empresa, o quanto isso consegue talvez mudar o negócio, ou a área social, ou a área de sustentabilidade consegue gerar valor ou reduzir custo, depende do olhar da empresa. E tem uma quinta etapa, que eu acho que hoje é um tema que está muito mais quente para todos nós, muito por conta de mídias sociais, mas eu acho que é um caminho fenomenal para nós, enquanto gestores de políticas públicas, que é esse lado de protagonismo, que eu costumo dizer, que o Zadek acaba colocando, que é como as empresas conseguem se colocar à frente de determinados temas. Assim, hoje em dia dá para dizer N cases como esse. Essa semana, por exemplo, saiu a história lá do papel personal, que a empresa quis colocar como a diferentona, que tinha o papel negros ou Black's Beautiful, ou seja, ela quis se apropriar de um assunto que, na verdade, a gente percebe que não tem, se você espreme a empresa ali, você vê que não tem escopo por trás para falar assim, realmente essa empresa tem um posicionamento para falar de diversidade ou de inclusão de gênero, o que seja. Então, essa última dimensão do protagonismo, eu acho que é um tema tanto para as empresas quanto para nós enquanto gestores de políticas públicas. Mas o que tem a ver políticas públicas? Aí eu acho que entra um pouquinho no que a gente constrói enquanto curso, enquanto habilidades de curso, né? Eu entendo que aqui, acho que desde quando eu passei, acho que o conceito muito da EASH por si só, mas a GPP também, ela é muito focada na questão de multidisciplinaridades, principalmente na criação, na co-criação de soluções coletivas a partir de problemas colocados nas organizações ou na sociedade. E as empresas, infelizmente, hoje ainda, as lideranças, elas não são essas lideranças que têm nasceram, vamos dizer assim, academicamente ou pessoalmente, bebendo desse tipo de visão de construção. São olhares muito mais estanques e que não se conversam muitas vezes. Então, essa escala que eu construí de reativo, ativo, organizacional, estratégico e protagonismo, a gente percebe que aí sim tem um espaço, no meu entender, muito grande para um profissional como nós, me coloco aqui como também buscando esse espaço, para poder tratar um tema que não tem uma profissão para ele, né? É diferente de você falar assim, um engenheiro, um médico. Eu acho que, indiferente do qual tema a empresa vai trabalhar, eu acho que o profissional que tem que estar lá, ele tem que entender que aquele tema realmente ele é relevante para ele, acima de tudo. Quando a gente vê os políticos aqui, né? Eu brinco aqui falando dos políticos, né? Mas o Caio e a Lorene não, a Lô, mas só que eu sempre erro o nome dela, é Lorene. A Lorene. Você percebe que a vida política e a vida pessoal deles já tornou-se uma coisa só. E aí é que você vê o que diferencia, aí que dá o brilho no olho da pessoa. Você vê que aquilo tem vontade, aquilo tem entrega. E eu acho que esses temas que a gente está colocando, diversidade de gêneros, equidade, temas que as empresas estão cada vez mais se apropriando ou por conta ou por pressão da sociedade, ela vai exigir cada vez mais profissionais que tenham isso dentro de si. E eu acho que aí também é um dos nossos diferenciais. Lógico, cada um de nós vai ter temas que pode mobilizar mais cada um de nós. Mas eu acho que é esse o diferencial que pode nos construir. Isso não vai estar escrito numa vaga de emprego, isso não vai estar lá. Isso vai estar no momento da entrevista, no momento de a gente construir uma relação, mesmo de network, e isso é o que vai nos fazer construir essa carreira que cada um deseja. Eu digo muito isso porque, mais uma vez, as vagas que eu participei e procurei, eu nunca estive lá colocando gestor de políticas públicas, procura um gestor de políticas públicas.
Mas a construção de carreira é um exercício que a gente consegue ter as rédeas dele. E eu acho que é por esse caminho que a gente consegue atingir essa mudança dentro das organizações, por mais difíceis e grandes que elas pareçam. E acho que, enfim, fiz um panorama muito breve aqui da minha carreira, não quis ficar muito falando um pouco isso, mas quis contextualizar dentro de uma lógica até de sociedade e um pouco do que a gente está vivendo em termos de temas como equidade, questão de gênero, diversidade sexual. E é isso. Eu estou achando bastante interessante essa diferença de experiência que a gente teve nesse intervalo de formação. Eu esqueci de mencionar quando eu falei sobre a trajetória aqui dentro do curso, mas por conta dessa maturidade que o curso veio tomando ao longo do tempo, quando eu comecei os meus estágios, eu percebia que as vagas já procuravam pessoas de GPP. E é impressionante, porque pessoas de GPP que fizeram estágios, que chegaram meio que jogados num estágio, porque ninguém sabia o que era GPP, e aí desenvolveram trabalhos ótimos dentro das empresas, e essas empresas passaram a contratar somente pessoas de GPP. Então, a gente tem construído um histórico que está fazendo o nome do curso, e isso é sensacional. Por onde eu, inclusive, no estágio no Sebrae, quando eu saí de lá, eu indiquei uma colega minha daqui da EASH, que fez estágio, que indicou uma outra pessoa, enfim, a gente está trocando, só tem GPP lá agora. É basicamente assim que funciona. E eu tinha esquecido de mencionar sobre isso. E aí, de novo, né, essa diferença de maturidade do curso, agora que eu já estou virei essa página, né, estou numa segunda etapa de formação, eu também percebo que o mercado tem procurado muitas pessoas de GPP, porque o mercado já percebe que tem essa falta, pessoas que possuem um know-how do ponto de vista das políticas públicas. Porque é muito fácil você encontrar pessoas como... Esqueci seu nome, desculpa, Malufinho. Vou chamar assim. É mais fácil, né? É muito fácil você encontrar pessoas que têm uma formação muito específica, como engenheiro, advogado. São formações muito específicas. E GPP é um tipo de formação que minimamente consegue agregar esse tipo de conhecimento voltado para as políticas públicas. E o mercado está identificando que existe essa ausência de profissionais e está demandando esse tipo de profissional. Eu não sei dizer do ponto de vista do setor público, mas do setor privado e principalmente do terceiro setor, essa necessidade é gritante. Por onde eu passo, eu vejo pessoas que já conhecem o curso, que sabem o que é o campo de públicas, conhecem a formação de políticas públicas e querem pessoas que tenham essa formação para atuar na empresa delas. Já partindo, né, para a parte profissional, enfim, acho que eu não preciso retomar o que já foi falado sobre responsabilidade social, porque isso é um consenso do ponto de vista tanto das empresas, do setor privado, público, terceiro setor. A minha experiência é muito curta no setor privado, porque eu me formei recentemente, eu sou analista há quase 2 anos, então não tenho uma experiência profissional CLT muito longa, mas a empresa onde eu trabalho, eu percebo que ela já identificou que existem alguns pontos que precisam ser melhorados que outras empresas não possuem. Então, assim, a divisão é feita da seguinte forma, né? A gente tem a área de relações institucionais, que é onde eu estou, que é exclusivamente com a relação com o Executivo Federal. A área de relações governamentais, que é o Executivo e o Governo do Estado, nos estados e nos municípios onde a empresa possui usina. E a área de sustentabilidade ambiental, que cuida exclusivamente dos programas sociais da empresa. Então, essa relação com o curso, eu percebo que esse tipo de atuação é a prática do que a gente tem aqui em GPP na teoria. Vou tentar exemplificar para ficar mais fácil para vocês entenderem, né? A empresa, vou pegar um exemplo
de um município que chama Gostoso, lá no Rio Grande, São Miguel do Gostoso, Rio Grande do Norte, ou Ceará, desculpa, gente, não vou lembrar o estado. Então, a empresa tem uma usina eólica nessa cidade, e aí, antes de chegar lá, ele identificou que era um município carente do ponto de vista de políticas sociais, do ponto de vista econômico. É uma cidade que possuía uma moeda social. Eles não tinham real, porque era extremamente pobre. Então, para a gente atuar, você precisa de um mundo de movimentações para você conseguir, de fato, instalar um empreendimento nessa região. E aí você levanta indicadores de sustentabilidade, indicadores econômicos, indicadores sociais, pega o IDH do município, pega o que está acontecendo no município com os moradores locais, o que as pessoas fazem. Você precisa unir todo esse cenário para poder desenvolver um empreendimento que, ainda por menor que seja, ele vai interferir na vida daquelas pessoas. Você não pode simplesmente chegar no município e instalar qualquer coisa e achar que está tudo certo, né? Então, a gente divide da seguinte forma, né? A minha área, que é a relação mais com o Executivo Federal, a gente atua mais no sentido de avaliar os projetos de lei que acontecem nesse sentido, que podem interferir na execução do empreendimento. A área de relações governamentais vai diretamente atuar com o governo do estado, com o município, chegar para o prefeito e falar, olha, qual que é a região, qual que é a situação da cidade, qual que é o tipo de carência que a cidade possui, o que a gente precisa fazer, e leva todas essas informações para a área ambiental, que vai desenvolver o programa para aquele município. Programa que é específico para aquele município. Esse exemplo que eu estou dando de São Miguel do Gostoso, a empresa identificou que tinha uma moeda social, só que ela não possuía muita estrutura para funcionar, funcionava meio que de qualquer jeito. E aí o projeto social da empresa foi desenvolver cursos de capacitação para as pessoas que trabalhavam nesse banco social, e aí oferecer esses cursos de capacitação para essas pessoas que trabalhavam no banco, desenvolveu o banco para a cidade, deixou, né, uma estrutura para que o banco conseguisse funcionar, porque nada disso tinha. E aí, não é simplesmente, quando você fala de responsabilidade social, não é simplesmente você chegar e oferecer, olha, está aqui essa estrutura para você atuar como banco, está aqui o curso, se vira, né? Não. Você precisa minimamente conseguir oferecer esse tipo de oportunidade, perceber, né, colocar indicadores para ver se toda aquela estrutura que você montou se sustenta sozinha, e a partir do momento que se sustenta sozinha, sai de cena e as coisas precisam funcionar sem empresa. Isso é bom porque não é só um interesse econômico, né? Desenvolver a economia e as políticas sociais da região onde a empresa possui usina é interessante porque influencia também no empreendimento que a empresa tem. Precisa ser recíproco, né? Existem diversos programas que que a empresa faz, que precisa abarcar todas essas especializações, né? Você não pode deixar de olhar para o morador, para o pescador, para o artesão, ao mesmo tempo que você tem interesses econômicos e ao mesmo tempo que você precisa atuar com o executivo, seja no nível federal, estadual ou municipal. E aí, quando eu percebo que o curso de GPP me formou muito bem nesse sentido, porque toda a minha dinâmica de atuação na empresa tem contato com os indicadores sociais dos municípios onde a gente precisa atuar, indicadores econômicos, indicadores políticos, a gente precisa ter contato direto com o setor privado, a gente precisa desenvolver políticas públicas, ter projetos, né, de políticas públicas, de certa forma, que possam ser implementados, que tenham efetividade. Você precisa lidar com direito administrativo, com direito financeiro. Enfim, é todo
uma gama de informação que você precisa lidar, que eu acho que o GPP consegue oferecer essa oportunidade para a gente, para construir esse know-how que é bem interessante. É claro que aqui a gente tem uma formação que é estritamente teórica e lidar com isso na prática é super complicado. Para mim foi super complicado porque eu não, nas minhas outras experiências eu não precisava fazer nada disso, eu não exercia nenhuma função que envolvesse tantas áreas e tantas pessoas, né, que eu precisasse ter noção de tantos assuntos assim. Mas eu acho que o GPP está indo num caminho bem interessante nesse sentido, porque apesar de não ser especialista em todos os assuntos, eu consegui ter uma base para caminhar pelas áreas e conseguir desenvolver algumas experiências bem bacanas nesse sentido. Eu achei muito legal que você mencionou sobre a vida e a profissão, que acabam se tornando uma coisa só em relação ao pessoal que estava aqui antes, que eu percebo que, eu não sei como é com os meus veteranos, mas eu percebo que da minha turma para frente, existe uma preocupação muito grande do pessoal de fazer com que a sua atuação profissional seja aquilo que você acredita mesmo, sabe? Não é só utopia chegar aqui e falar, meu sonho é mudar o mundo, é mudar o Brasil. Enfim, as pessoas de fato têm atuado na carreira delas para fazer com que elas consigam realmente desenvolver políticas públicas que atendam às expectativas pessoais dela. Eu tive muita sorte, eu sei que eu tive muita sorte, mas eu felizmente consegui. Eu tive a preocupação de encontrar uma experiência que eu conseguisse atuar fazendo relações institucionais, que era a experiência que eu já tinha tido como estágio, mas ao mesmo tempo eu não queria fazer o lobby para uma empresa, sei lá, que tivesse usina de carvão, sabe? Não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com o GPP, não tem nada a ver com sustentabilidade ambiental, com preocupação social, com preocupação econômica. Então eu encontrei essa oportunidade e vi que tinha a oportunidade de você atuar com relações institucionais e com lobby para uma empresa que minimamente consegue se preocupar, além dos interesses econômicos, com a população que ela está interferindo na vida daquelas pessoas. Você precisa ter ciência disso. Acho que você interfere na atuação, na vida, na economia dessas pessoas e não é simplesmente chegar a construir uma usina e ter o seu dinheiro todo mês, o rendimento capital lá, né? Então, felizmente e por sorte, eu consegui incluir isso na minha carreira. Eu acho que eu percebo também, pelo que eu vejo, que as pessoas que estão chegando depois de nós têm essa preocupação muito grande. Eu acho isso bem bacana e é super interessante pontuar. Sobre o que eu acho que falta aqui, só para concluir, né? Em relação ao GPP, a carência que eu percebi foi, assim, o curso me trouxe muita base para eu conseguir fazer muitas coisas com o que eu faço hoje. Mas a atuação com o nível executivo, com o executivo em qualquer nível, eu percebo que isso só tem na disciplina de cidade constitucional, que dura uma semana e é tudo muito rápido. E seria muito interessante, pessoal, né? Seria muito interessante que os alunos pudessem ter um tempo maior para conseguir perceber como é que funciona essa dinâmica, porque não é tão simples quanto visitar as instituições e ficar escutando como é que funciona. É bem mais complexo do que parece.